Jiren é como qualquer outro trabalhador que é forçado a assumir todos os tipos de trabalhos terríveis. Mas desta vez, a menina pode ter mordido mais do que ela pode mastigar. A calma matinal é interrompida por um grito alto vindo de dentro de uma enorme mansão, e até mesmo os pobres pássaros ficam assustados. O chão está coberto de vidro quebrado, e o suor de Jiren provavelmente poderia encher um balde. A sacerdotisa está enfrentando uma crise enquanto tenta, para acalmar a besta furiosa, exceto que esta besta é um homem sem camisa que está atualmente pressionando a menina contra uma parede. Esta seria uma cena romântica se o homem não parecesse que está prestes a rasgar Jiren em vários pedaços, e não de um bom jeito. A sacerdotisa olha para o homem furioso. Convencida de que esta casa é seu campo de batalha, ela usa seu poder sagrado, fazendo com que a besta furiosa foge. Jiren fica aliviada e completou mais uma vez sua tarefa diária de domar o cão louco. Ela elogia o homem por ter levado menos de 10 segundos para se acalmar. Em seguida, empurra seu corpo enorme para longe dela no momento seguinte. O homem imediatamente treme como um cachorro abandonado, olhando para ela com olhos piedosos. Jiren, secretamente, vira-se. Jiren está frustrado porque o cão louco só fala quando fez uma pergunta. E mesmo depois de confessar, ele ainda não tem a coragem de abraçá-la. Ela suspira, pensando que pode levar uma eternidade para que este cão louco volte à sociedade. Ela concorda em ficar ao seu lado. Entretanto, a sacerdotisa só tem um desejo ardente de deixar seu emprego. Ela parece deprimida ao lembrar como ela acabou nesta confusão. Tudo começou com uma única missão que ela foi forçada a assumir. Agora, há alguns dias atrás, Jiren é convocado pela sacerdotisa-chefe, que tem um sorriso muito brilhante no rosto. A nossa heroína sorri como um porco moribundo enquanto enfrenta a cabeça do templo. Em Lacleo, os templos têm um sistema de classificação muito rigoroso. As autoridades mais elevadas são os 7 filhos de Deus, também chamados de sumos sacerdotes. Em seguida, os sumos sacerdotes, que supervisionam todos os templos em cada região. Em seguida, os sumos sacerdotes, que controlam e governam cada templo. Jiren lembra-se de como ela estava feliz em conhecer a sacerdotisa-chefe quando era apenas uma novata. Mais tarde, depois de passar um ano no trabalho, ela entrou em pânico como uma mulher louca quando foi convocada para uma reunião, pensando que tinha feito algo errado. Depois de trabalhar por 7 anos, nossa heroína agora é tão legal quanto um pepino. Afinal, ela enfrentou todos os tipos de lençóis neste trabalho porque ela era muito boa. Jiren já sabe que esta irritante velha sacerdotisa está prestes a dar a sua missão. Ela sempre ficou com os trabalhos difíceis porque não tem antecedentes. A velha sacerdotisa elogia a menina pela compreensão, e Jiren sabe que o trabalho de merda está prestes a chegar. Ela está preparada para assumir a tarefa, mas depois de saber que vai ajudar um soldado traumatizado, sua confiança instantaneamente é destruída em pedaços. Jiren ainda está de pé obedientemente diante do chefe, e diz que ela deve ser capaz de lidar com essa tarefa, já que ela foi ao campo de batalha 2 vezes. Ela insiste que o homem precisa da proteção de Deus, mesmo depois de Jiren dizer que ela não pode tratar o trauma. Os sacerdotes só são enviados ao campo de batalha para tratar o físico e mental. Jiren não tem absolutamente nenhuma experiência em guiar um soldado ferido de volta à sociedade. Ela imediatamente adivinha que ele deve ser um nobre de alto escalão, o que a torna ainda mais relutante. Tem medo de que um perdedor como ela sem conexões possa ir lá e morrer sem sequer um túmulo. O chefe exorta Jiren a ajudar os feridos e os feridos. A menina finalmente admite que tem medo de morrer, mas em vez de consolá-la, a mulher diz que encontrará a paz eterna no céu. Jiren entende que a mulher realmente não se importa com sua vida. Uma vez que ela ainda será forçada a assumir esta missão, ela está determinada a obter alguns benefícios. Nossa heroína se recusa a ser mais um empurrão. A sacerdotisa-chefe suspira, fazendo com que nossa menina se sinta orgulhosa. Ela ameaça fugir, pensando que a mulher finalmente lhe oferecerá algumas recompensas tentadoras. Em vez disso, alguns cavaleiros fortes aparecem e imediatamente agarram Jiren. Nossa heroína cai em total desespero depois de ouvir essas palavras e implora para desistir de seu emprego. Infelizmente, é tarde demais e ela é levada para uma mansão de luxo onde encontra a besta louca. Jiren está em profundo desespero. Ela acabou de voltar do campo de batalha, mas já está sendo enviada para outra guerra. A menina tenta chorar em seu interior. A sacerdotisa já recebeu mais informações sobre ela e ele parece ser o líder do 8º batalhão. Durante a guerra entre Leclion e seu vizinho país, Sobre, todos pensavam que o último venceria. Várias derrotas e em breve perderam coragem e moral. Até mesmo seus próprios cidadãos nunca esperavam que vencesse. Mas quando a guerra se prolongou e todos pensaram que todas as esperanças estavam perdidas, tudo mudou de repente. Um grupo de homens estranhos apareceu para ajudar os soldados de Leclion. As suas origens eram desconhecidas, mas tinham uma força formidável. Alguns poderiam dizer que até lutaram como seres sobrenaturais. Os homens, sozinhos, viraram a guerra em favor de Leclion. Eles sempre apareceram do nada durante a batalha e desapareceram misteriosamente quando a batalha terminou. Os soldados Leclion os chamavam salvadores, mas ao inimigo. Inicialmente, Jiren ficou feliz com a existência do 8º batalhão e pensou que eles eram os salvadores que finalmente acabaram com a guerra sem sentido.
Bem, essa opinião mudou muito rapidamente. Os homens estranhos eram como máquinas de guerra sem sentido e atacando os soldados Leclion. Os cavaleiros iam correndo para Jiren para reclamar e logo os homens estranhos deixaram de ser chamados salvadores. Em vez disso, eles eram agora conhecidos como os cães loucos, o que parecia bastante adequado por causa de sua força formidável. A guerra terminou rapidamente em vitória e os soldados Leclion voltaram para casa em glória, especialmente o segundo príncipe que liderou a guerra. Por causa de seu comportamento louco, a existência dos cães loucos não poderia ser exposta. Então o segundo príncipe acabou tomando todos os créditos por vencer a guerra. O oitavo batalhão desapareceu após a batalha, mas Jiren ainda se sente chateado por eles. O rei havia mandado curar os homens de seus traumas e treiná-los para se tornarem futuros nobres em Leclion. Jiren suspira de desespero porque mesmo 10 soldados Leclion não conseguiram derrotar nenhum desses homens. Mas espera-se que uma menina fraca e frágil como ela o transforme em um ser humano. Jiren está reclamando de sua tarefa impossível quando um belo homem de repente agradece por aceitar esse trabalho difícil. A nossa menina tinha esquecido totalmente que alguém estava sentado em frente dela. O homem se chama Robin Tarek, o terceiro filho da casa Tarek e chefe de gabinete do exército de Leclion. Ele era bastante competente durante o seu trabalho, mas depois que a guerra terminou, digamos que ele se tornou um pouco inútil. O homem dá-lhe uma espécie de assobio e aconselha Jiren a mantê-lo sempre com ela. Ele chama-lo de um dispositivo de segurança usado em casos de emergência para controlar seus filhotes quando eles ficam muito excitados. Jiren fica impressionada com seu método especial. Ela sempre se perguntou como eles poderiam controlar os cães loucos, mas nunca pensou que os homens estavam realmente sendo tratados como animais. A sacerdotisa tenta a corda ao seu pescoço, assim como Robin anuncia que eles chegaram. Jiren fica um pouco nervosa quando vê a enorme mansão que será sua nova casa. Tarek diz que o resto do pessoal doméstico todos viajam de suas casas, de modo que a limpeza e lavagem são feitas apenas uma vez por semana. Há também guardas em torno da entrada da casa 24 horas por dia. A sacerdotisa não se conforta porque sabe que os homens fariam isso. Robin mostra seu apoio e diz que os guardas podem ajudá-la a recuperar seu cadáver ou também se juntar a ela na morte. De qualquer forma, ela teria algum tipo de apoio. Jiren quase perde sua alma e solicita também deslocar-se. Infelizmente, o chefe do exército já correu de volta para sua carruagem e até a assalta com um sorriso feliz. Jiren é abandonado com seus companheiros de morte que se precipitam para ajudá-la. A menina está convencida de que a sua vida realmente é uma merda, mas sua opinião muda rapidamente quando os guardas abrem as grandes portas. Jiren fica surpreso ao encontrar o corredor vazio porque esperava que um cão louco acorreria contra ela. A menina faz um passeio pela mansão e logo tem um olhar de amor no rosto. Ela está totalmente apaixonada por esta magnífica e luxuosa mansão. Jiren se lembra do quarto no templo onde ela tinha passado toda a sua vida. Parecia um buraco de rato e até mesmo uma cama em forma de caixão. Ela chora de felicidade porque pensava que o cão também moraria em uma casa de cães, mas esta casa de cães vale totalmente a pena. A garota dança ao redor da mansão, sentindo-se como uma espinheira entrando em um palácio, até voando pelo ar, exigindo saber quem iria bloqueá-la. Jiren entra na sala do cão louco, anunciando sua entrada deslumbrante, mas em vez de um grande aplauso de um público atordoado, ela vê um homem estranho segurar no chão. O homem revela um olho assustador e a bolha feliz de Jiren imediatamente rachada. Ela finalmente encontrou o cão louco. A sacerdotisa tenta acalmar-se porque não pode mostrar medo ao lidar com uma besta selvagem. Ela tenta se apresentar ao cão louco, mas ele imediatamente grita com ela. Jiren olha para seus músculos fortes e sabe que ela morrerá com apenas um soco dele. Ainda assim, ela se aproxima do homem que a observa em silêncio. Ela decidiu se comunicar com ele, mas no momento em que abriu a boca, a besta de repente se lançou contra ela. A menina olhou para sua morte se aproximando com olhos selvagens quando percebeu que cometeu um grande erro. Ela realmente pensou que poderia se comunicar com alguém chamado um cão louco. Jiren é enviada de volta ao seu criador. Ela finalmente fecha os olhos e sopra o assobiamento. Um símbolo estranho aparece no pescoço do cão louco e ele de repente cai no chão. Jiren ouve o barulho alto. E quando abre os olhos, encontra o homem caído no chão. A menina não tem ideia do que aconteceu e olha em volta em confusão. Ela se agacha ao lado do homem para dar uma olhada, só para descobrir que ele não está respirando. Nossa heroína voa pela sala, repreendendo-se por ter se aproximado do homem que quase a matou. Ela provavelmente gostaria de poder voar para Mar, mas depois de manter um enorme fosso entre eles, o homem ainda não se move. A menina penetra como um ladrão furtivo, perguntando se o homem está morto por acaso. Ela secretamente pensa que ele está fazendo de morto apenas para pegá-la, mas lembra-se. Jiren pega no ombro dele, imaginando se ela pode parar agora que o homem está morto, ou se ela provavelmente será culpada pelo assassinato dele. Naquele momento, a garota percebe a estranha marca de sufocação ao redor do pescoço do cão. Parece que o homem foi estrangulado, mas ela poderia jurar que a lesão não estava lá antes. Jiren percebe que o assobiamento deve ter algum tipo de... Ela sente pena do homem e mantém o assobiamento longe, determinada a usá-lo apenas como último recurso. Nossa protagonista divina estuda o homem piedoso que está deitado no chão e decide torná-lo mais confortável.
Ela o rola para deitar-se em suas costas, mas logo descobre que seus enormes músculos das costas estão impedindo sua cabeça de atingir o chão. Dia pega um travesseiro na sala em ruínas enquanto tenta convencer-se de que ela não é um empurrão. Mal consegue respirar depois de todo esse trabalho e se pergunta por que está ajudando este homem. Bem, pelo menos ele está agora roncando, o que significa que ele ainda está vivo. A sacerdotisa começa a se preocupar quando percebe as novas cicatrizes no peito do homem. Ela afunda em desespero, porque ela é realmente um empurrão que pode ser aproveitado. Jiren decide se esforçar. Depois de acalmar o homem adormecido, rasga sua camisa. Ela fica surpreendida quando vê o corpo dele, e se torna muito mais forte. Nossa heroína se sente mal quando vê todas as suas cicatrizes e decide curar as feridas do homem. Ela só está fazendo isso porque tem certeza de que o cão louco não iria contar a ninguém. Veja, a garota na verdade tem um pequeno segredo. Ela nasceu com uma enorme quantidade de poder divino. Jiren tinha mantido suas habilidades escondidas porque era jovem e impotente. Enquanto um padre normal precisaria de meio dia para tratar apenas uma cicatriz, Jiren é capaz de curar muitas delas de uma só vez, mas a consequência é que a menina acaba morrendo de fome. Ela tem que admitir que ele parece um príncipe nobre quando ele está dormindo. Naquele momento, o príncipe nobre abre de repente os olhos. Olhando diretamente para Jiren. A menina fica atordoada e não se afasta. O que resulta ser o seu maior erro. O cão louco se levanta com força e sua grande força envia nossa heroína voando para longe. A menina é até empurrada para fora da sala e o sangue derrama. Ela grita ao culpado que está cobrindo seu peito e observando-a com um olhar que grita, tentando proteger minha inocência. Jiren explica que ela estava apenas tentando curar seus ferimentos, mas o homem ainda parece devastado. A garota tira o tapete do nariz. Ainda bem que o cão louco ainda tem um pouco de senso, mas seu nariz ainda dói muito. Jiren se aproxima do homem tremendo com seu poder divino, dizendo-lhe para ficar quieto para que eles possam concluir o tratamento. O cão louco fica atordoado com a luz brilhante e seus olhos guardados se tornam macios. Jiren olha para ele com um sorriso porque seu poder parece ser muito relaxante. Ela está certa de que sua chegada deve ser. A menina percebe que seu poder o faz acalmar e agradece a Deus por esta pequena bênção. Ela decide fazer ao lindo cachorrinho algumas perguntas simples e descobre que seu nome é Ceres. Mas quando ela pergunta como ele recebeu o nome, o homem não tem ideia. Jiren quer saber se ele muitas vezes se torna agressivo, mas essa pergunta é demais. A sacerdotisa decide continuar a falar com ele, mas seu estômago com fome interrompe-se repentinamente com um rugido alto. Ceres imediatamente se torna selvagem, fazendo com que a pobre menina quase morra de medo. Ela rapidamente explica que está com fome, então ela tem que encontrar algum alimento primeiro para parar seu estômago de rugir. Jiren oferece-se para trazer a comida de volta para que possam compartilhar. A menina percebe que ele pode responder a perguntas simples de sim ou não, então ela insiste em que ele permaneça sentado enquanto ela vai buscar a comida. Jiren observa como o cachorro obediente dirige-se para o sofá e pensa que seu trabalho pode realmente ser mais fácil do que ela pensava. Jiren pode cheirar a deliciosa comida que ela nunca antes experimentou e ela corre com um sorriso feliz. A garota não tem ideia das situações perigosas que ela está prestes a enfrentar porque agora, no palácio, uma mulher estranha está falando sobre sua chegada. Ela planeja visitar a mansão do cão louco com seu filhozinho Sevian e ambos estão entusiasmados em ver o chamado Salvador. Enquanto isso, Jiren treme em choque enquanto olha para Ceres, e está completamente coberta de sangue. Nossa heroína congela em choque enquanto vê o cão louco tossir sangue. Jiren está prestes a usar seu poder divino, mas de repente percebe um cheiro estranho. A garota cheira e percebe que não é sangue, mas um tipo de suco muito vermelho. Ela se sente aliviada, pensando que o homem derramou o suco porque estava nervoso. Ou talvez ele simplesmente sofreu porque comeu muito rápido. Jiren tenta. Explica-se porque a besta selvagem está a olhar para ela novamente. O homem parece que está prestes a acabar com sua vida. Ceres agarra seu ombro e a sacerdotisa realmente acredita que este é o seu fim. Ela até fecha as mãos enquanto diz seu último pedido a Deus. Jiren realmente quer receber sua despesa para que ela possa construir sua própria mansão no céu e ter um belo jardim. Ela está prestes a desmaiar de medo quando Ceres repentinamente menciona veneno. A garota está confusa até que o homem repentinamente cuspe o suco restante. Ele revela que as refeições foram todas envenenadas. Os dois olham para o alimento abandonado e Jiren fica secretamente aliviada de que o homem, ela está imune ao veneno. Ela se pergunta como ele descobriu e Ceres diz que o alimento tinha um sabor estranho. A garota se sentiu mal quando viu Ceres devorar sua refeição sozinho. Mas agora ela se sente grata por ele ter começado a comer primeiro porque ela claramente não é imune ao veneno. Ela olha desesperadamente para o alimento enquanto seu estômago rompe, mas Ceres insiste que ela não pode comer nada dele. A garota não comeu o dia inteiro e ainda tem que lidar com um certo homem que lhe está a olhar para o estômago, ou ela tem que morrer de fome, ser envenenada até a morte, ou ser comida até a morte por um cão louco com fome. Jiren suspira desesperadamente, mas sabe que tem que manter a calma. Há apenas uma solução para o problema deles. Então ela pede ao Sr. Grumblant que confie em suas habilidades. Jiren promete fazer dele algo impressionante e sai rapidamente da sala para começar sua nova tarefa. Ceres abandonada é deixada sozinha e ele ouve em choque como todos continuam gritando em torno da casa. Alguns minutos depois Jiren entra na cozinha segurando uma cesta de produtos frescos.
Ela sorri como um gênio maligno porque acha que os vegetais recém-colhidos não terão nenhum veneno. Ao lado dela, o guarda que colheu os produtos parece extremamente preocupado. Afinal, além dos vegetais, não há tempero. O homem já informou Lord Robin e exorta Jiren a ligá-lo se precisar de alguma coisa. A única experiência que ela teve foi fazer um pouco de trabalho doméstico antes de entrar no templo. Tudo que ela sabe é que tem que lavar os vegetais e agitar a sopa. Jiren está pronta para começar seu grande banquete, mas os pobres ingredientes estão prestes a apodrecer pelo medo. Eles realmente não se inscreveram para isso. Enquanto isso, Sam Robin finalmente chega assim que o sol se põe. O homem corre para a mansão com medo de que o cão louco tenha matado outra vez ou, pior ainda, escapado. Em vez disso, vê Jiren alertando para baixar a voz para que não irritem o senhor faminto e irritado. Ela está prestes a revelar porque ela o chamou quando ambos recebem um cheiro de queima. Jiren corre para a cozinha enquanto um Robin confuso a segue para dentro. O homem olha para a confusão negra que supostamente é uma galinha e está convencido de que a menina está praticando algum tipo de voodoo. A sacerdotisa está com o coração partido, então o chefe muda de melodia e chama a carne de bonita e pequena. Jiren diz orgulhosamente que o cão louco pegou, o que surpreende a todos. Nós definitivamente queremos saber como isso aconteceu, então vamos voltar algumas horas atrás. Jiren passa muito tempo a cozinhar a sua sósia e tem medo de que o cão tenha caído de fome. Ela olha para o quarto apenas para ver o homem segurando um candelabro e apoiado contra a janela como algum tipo de modelo. Jiren é mais uma vez surpreso com seu belo e nobre rosto e pensa que ele pode apenas ser capaz de fazer sua estreia como um senhor gentil. Ceres vira-se e lança o bastão pela janela, esfaqueando o pássaro inocente que está desfrutando de seu dia. Imediatamente a imagem de nossa heroína de um senhor gentil se desmorona em pó. De volta ao presente, Jiren diz que o senhor queria alguma carne, então ela está refazendo seu jantar. Ele está impressionado com suas habilidades e acredita que não haverá problema quando Lady Charlotte vier visitar. Jiren está chocado e tremendo de medo enquanto um Robin indiferente pede desculpas por ter esquecido essa notícia. Ele diz à garota que a família real vai visitar em um futuro próximo, pois eles estão muito interessados no cachorro louco. Jiren não está esperando esta notícia. Agora, quem é Lady Charlotte? O atual imperador de Leclerc tinha duas imperatrizes. Sua primeira esposa morreu uma morte horrível e misteriosa, então ele fez sua amante Penelia, a rainha. No entanto, seu amor por Penelia não durou muito e o imperador logo ficou atraído por outra mulher. Embora a atual imperatriz ainda esteja viva, as pessoas chamam Charlotte de terceira imperatriz porque o rei estima tanto a mulher. A amante e seu filho Sevian são basicamente amassando os olhos do rei. Jiren tenta imaginar o casal real visitando o cão louco. Depois de apenas uma saudação, Ceres provavelmente devoraria os dois. A garota está gravemente estressada e até morde as unhas como uma louca. Ela definitivamente será executada se algo der errado e já pode imaginar a cabeça dela sendo cortada. Robin rapidamente impede a garota de ter um ataque cardíaco e aponta que o pai dela é o único que pode fazer isso. A nossa menina não está preocupada com eles e está apenas tentando salvar sua própria cabeça, então Robin promete protegê-la quando chegar o momento. O chefe olha para a pasta preta que burbuja dentro do pote e diz que não pode defender Jiren se alguém morrer por causa da substância tóxica que ela acabou de fazer. Nossa heroína agita sua poção malvada sem vergonha e Robin não pode acreditar que o cão louco comeria isso. A garota diz que pode não parecer bom, mas definitivamente vai gostar melhor do que comer comida envenenada. O chefe não parece surpreso ao ouvir que o cão louco foi envenenado e até diz que isso acontece com bastante frequência. Jiren está irritado com sua atitude desrespeitosa, mas o homem, ele oferece-lhe todos os dias alguns ingredientes frescos para que ela possa continuar a fazer sua própria comida. Jiren continua a agitar a pasta preta e tudo que ela precisa é de um chapéu pontuoso para parecer uma bruxa real. Ela já tem o caldeirão e a poção do mal. Robin fica horrorizada com a visão e de repente agarra o pote determinado a derramar essa espinha maligna de Satanás. Jiren agarra o pensamento, sua cintura implorando-lhe para provar a sopa, mas o homem recusa-se a alimentar o cão louco com este líquido. Mesmo comida envenenada seria melhor do que esta sopa congelada. Robin até derrama lágrimas porque essa sopa nunca deve ser provada pelos seres humanos. Jiren chora que ela não teve sua primeira refeição e o homem aconselha a comer as batatas crudas em vez disso. O pássaro morto de repente ressuscita com um grito alto. Robin se pergunta se as habilidades de cozinha da menina podem criar vida e até a nossa heroína é surpreendida com esta cena. O chefe insiste em derramar a sopa e promete enviar à menina um livro de cozinha com alguns ingredientes frescos. Jiren tenta protestar, mas ele chama a sopa de um insulto a todos os alimentos. O cachorro louco irritado chegou com um olhar demoníaco e pede a sua comida. Os dois estão assustados e não têm escolha senão servir a sopa ao senhor. Embora agora pareça um pedaço de gelatina, Ceres olha para a abominação diante dele e imediatamente a devora. Até os dois chefes horríveis estão assustados com esta cena. Jiren pergunta nervosamente ao cachorro louco se ele gosta do sabor e o homem até exige mais. A sacerdotisa corre para alimentar seu novo senhor enquanto Robin a observa com olhos adoradores. Ele acha que a garota deve realmente ser uma virgem sã. O chefe quer saber qual veneno foi adicionado à comida e Ceres obedientemente lista seus nomes.
Jiren aparece com seu caldeirão maligno e fica surpreso que o cão louco conheça os diferentes tipos de veneno. Robin diz que o 8º Batalhão foi treinado para identificar e resistir a substâncias tóxicas para que possam reconhecer todos os tipos de veneno. Os sentidos agudos também foram resultado do treinamento. Tarek revela que o treinamento foi apenas para melhorar as habilidades dos homens. O 8º Batalhão eram crianças que foram escolhidas por causa de seus excelentes corpos e sentidos agudos e até foram treinadas com feitiços especiais. Jiren fica chocado ao ouvir essa notícia porque em Letwell, todos os poderes divinos são administrados pelos templos. Esses poderes só devem ser usados para salvar as pessoas. Em vez disso, os feitiços divinos estão sendo usados para transformar crianças em armas selvagens. A menina pergunta se os templos estão envolvidos e Robin tem um olhar culpado em seu rosto. No segundo seguinte, o homem de repente ri e pergunta se ela realmente quer saber. Jiren congela e nem sabe quando o cão louco arranca o caldeirão maligno. Ela treme de medo e imediatamente se recusa a saber mais. Ela se chama uma sacerdotisa comum e Robin está satisfeita com sua resposta. Ele revela que não há falhas no 8º Batalhão porque as crianças que falharam desapareceram como se nunca existissem. Não mantenha registros de indivíduos inúteis e aconselha Jiren a fazer bem o seu trabalho. A menina treme com medo e promete nunca decepcionar o homem. Chega a noite e o assustador Robin finalmente sai. Jiren olha para ele da janela enquanto pensa no seu longo dia. Depois de ver Ceres devorar sua comida, os dois decidiram provar a sopa, apenas para descobrir que era realmente lixo tóxico. A sacerdotisa imediatamente fugiu do local, deixando o pobre chefe sozinho para se revoltar em seu sofrimento. Agora, ela salta para a cama e tenta ignorar seu estômago tremendo. Jiren pensa no cão louco pensando se ele já está dormindo. Ela se repreende por se preocupar demais e decide desfrutar da cama macia, que é a única coisa boa nesta terrível mansão. Jiren está planejando descontrair-se e adormecer amanhã, quando de repente sente uma aura maligna ao seu redor. A garota se volta, apenas para ver o cão louco furioso. Ela sente-se assustada porque desta vez o homem parece realmente pronto para acabar com sua vida. Ele se transforma em um cachorro triste e abandonado, fazendo Jiren perceber que ele realmente tem medo do assobiamento. A garota ainda não quer torturá-lo, então ela decide questionar o homem primeiro. Ceres chufa e pufa enquanto ele olha para ela e Jiren pode dizer que está se abstendo de rasgar-a em pedaços. O homem pode ouvir sua voz, seus passos e até mesmo sua respiração. Jiren não esperava uma queixa tão direta, então ela se sente muito culpada. Ela pede desculpas ao homem e promete ser muito silenciosa. De repente, a garota congela em choque ao lembrar que o quarto de Ceres está a quilômetros de distância da sua. Eles estão praticamente divididos por um oceano, então como o homem poderia ouvir seus passos? O cão louco ainda está chateado ao revelar que ele pode até ouvir sua respiração. Jiren se lembra das palavras de Robin sobre o treinamento deles e fica realmente surpreso. Ela sabia o que é. Os homens eram sensíveis, mas isso é exagerado. A menina percebe que o senhor não seria capaz de dormir mesmo que o mandasse de volta ao seu quarto. Mesmo com os seus círculos escuros. Ceres ainda parece muito acordada. Jiren desiste do sono e decide acompanhar o homem para uma conversa. Deste modo, eles provavelmente se sentirão sonolentos novamente. Ela pede ao senhor para se juntar a ela para tomar um chá e até se retira. Ceres toma um lugar, parecendo um senhor majestoso. Ele poderia ser colocado em um museu por ter uma coluna vertebral tão perfeita e reta. A sacerdotisa percebe que o chá não pode ser incomodado. Ela adverte Ceres para não se surpreender e, de repente, usa sua magia para ferver. O cachorro louco se pergunta se ela é uma sacerdotisa guerreira, mas Jiren diz que não é. No Laclian, os sacerdotes são divididos em 3 categorias. As fileiras mais baixas são os sacerdotes comuns que se candidatam a um cargo e passam por treinamento normal. As fileiras seguintes são os sacerdotes naturais que nascem com poder divino e são recrutados para o templo. Normalmente, o poder divino se manifestaria como telecinese ou poder de fogo. Um padre que mostra tais poderes se torna um padre guerreiro e é enviado para as linhas de frente sem exceção. Basicamente, eles apenas disparam flechas ou canhões mais rápido do que as balas de canhão. Infelizmente, nossa heroína não tem planos de ter uma morte precoce e pede a Ceres para manter seu segredo. Ela olha para o homem que está fascinado com a xícara de chá e sabe que ele não vai ser capaz de contar a ninguém. Ela só quer que eles se unam rapidamente sobre algum segredo. Jiren ainda está sonhando quando o cão louco de repente. Jiren já era um padre comum quando seu poder divino se manifestou de repente um dia, mas ela sabia que sua vida não melhoraria mesmo que ela derramasse. Ela se compara a Ceres que passou por todo esse treinamento e arriscou sua vida para lutar na guerra. Mas a garota logo é distraída por seu corpo muito vaporoso. Jiren tira esses pensamentos sujos de sua cabeça e acende rapidamente a vela antes que seus pensamentos se tornem ainda mais desagradáveis. No começo, a luz perturba a Ceres sensível, mas o homem logo se calma. Ele diz que está se sentindo melhor, o que alivia Jiren. Ela está curiosa sobre os sons que ele pode ouvir até que Ceres descreve até os pássaros e ratos que se movem fora da janela. A sacerdotisa está aterrorizada com o treinamento deles.
Porque ouvir esses sons fará com que qualquer um se enlouqueça. Ela finalmente entende por que o cão louco estava tão chateado. A garota ingênua se pergunta se ela pode bloquear seus ouvidos e imediatamente atende com suas garras malignas. O Senhor da Guerra imediatamente liberta sua aura demoníaca e Jiren rapidamente retira-se. Ela dá-lhe um polegar para cima, prometendo ajudá-lo. Enquanto isso, Ceres provavelmente está pensando que a menina deve estar louca. Jiren pergunta sobre os passatempos do homem, mas o cão louco passa todo o seu tempo treinando, comendo e dormindo. Ela havia passado a noite conversando com Ceres e mandando de volta para a cama com o impulso de seu poder divino. O homem deve ter dormido bem, mas nossa pobre sacerdotisa não conseguiu dormir. Jiren quase tira todo o cabelo porque seus problemas continuam a aumentar. Ela estava preocupada em ser envenenada até a morte, mas agora ela também poderia ser rasgada em pedaços apenas por respirar muito alto. A garota imediatamente cobre a boca, com medo de que seu pequeno rancor perturbe o senhor e o faça correr. Jiren olha pela janela e vê 2 agricultores barulhentos que estão aqui para entregar os ingredientes. De repente, ela parece aterrorizada ao ver o cão louco se agachando em uma árvore bem acima dos homens. Os agricultores ainda estão fofocando quando de repente ouvem o rugido de um animal selvagem. Mas é tarde demais, pois Ceres ataca imediatamente. Os agricultores infelizes que chegam para entregar os ingredientes para a mansão do cão louco esqueceram-se totalmente das instruções de Robb, esquecendo-se de caminhar em silêncio e até mesmo de correr em torno da enorme mansão, enquanto gritavam em voz alta. Não têm ideia de que podem morrer se não seguirem as instruções do chefe. Os agricultores ignorantes estão prestes a enfrentar o seu destino infeliz enquanto uma sombra escura se aproxima deles. Naquele momento, o Jiren desesperado que quer impedir que os homens morram subitamente salta pela janela. A sacerdotisa só percebe seu erro enquanto voa pelo ar e se pergunta por que ela não tocou o assobiamento de seu quarto. Felizmente, antes de ela cair para a morte, Ceres corre e a pega. O casal cai no chão e acaba espalhando a cesta de comida. Os agricultores ficam surpreendidos com o ato da menina de saltar pela janela. Jiren fica vermelho de raiva enquanto grita ao culpado. Ela os repreende por esquecerem as instruções de seu empregador e pede aos homens que escapem imediatamente. Os agricultores recusam-se a sair porque foram ordenados a entregar a comida diretamente à porta. Jiren arde de fúria, dizendo-lhes para sair se quiserem salvar suas vidas. Os homens olham para Ceres e notam que o homem está prestes a arrancá-los em pedaços. Os trabalhadores tremem de terror e saem mais rápido do que o relâmpago. O casal é deixado sozinho e Jiren fica aliviada por ter salvado a vida desses homens. Ela lembra como o cão louco a salvou e acha que ele pode ter recuperado a sanidade. Jiren olha para ele para agradecer, apenas para ver o rosto assassino do homem. A menina tem certeza de que Ceres deve ser um demônio do inferno. O cão louco tenta perseguir os homens, fazendo Jiren envolver-se em torno dele como uma cobra. Ela pede ao homem para deixá-los ir enquanto se pergunta se ela deve usar seu assobiamento. Ela olha para o Senhor da Guerra furioso e, finalmente, percebe que o homem deve estar se sentindo ansioso. A sacerdotisa o deixa ir, enquanto gentilmente explica que os homens vieram apenas para entregar alguma comida. Ela promete a Ceres que eles não estão em perigo e o homem imediatamente se acalma. Nossa heroína percebe que o cão louco é apenas um homem com sentidos aumentados que passou muito tempo, toda a sua vida lutando no campo de batalha. Ele até tem que lidar com alimentos envenenados, então ele deve ver todos os objetos estranhos como ameaças. A garota sente pena do pobre homem e decide tratá-lo como um ser humano. Dessa forma, ele pode aprender a viver além do campo de batalha. Jiren elogia o cão louco por se deter, enquanto leva à mansão para terminar de tratar suas cicatrizes. Vemos os guardas desaparecidos que ainda estão a jalar e a estender-se do sono. A sacerdotisa furiosa sorri enquanto os repreende por desacelerarem e os guardas finalmente pedem desculpas. O casal volta para o quarto e Jiren diz a Ceres para ir para a cama. O homem continua a olhar para ela com um olhar em branco, então a menina tem que forçá-lo para a cama. A sacerdotisa planeja tratar as cicatrizes nas costas de Ceres. Infelizmente, o rosto do pobre homem está enterrado nas almofadas, então ele pode morrer de falta de oxigênio antes mesmo de a cura começar. Jiren percebe seu erro, mas mesmo depois de ajustar a cabeça, o homem diz que ele ainda está desconfortável. O cão louco realmente acha que o chão frio vai se sentir melhor. Nossa heroína percebe que ele não está acostumado a uma cama macia. Ela lembra ao homem que a guerra acabou, então ele não precisa mais se sentir ansioso. Ceres responde com um guino, enquanto a menina pensa em maneiras de fazê-lo falar mais frequentemente. Ela ainda está confusa com as instruções do rei, porque não tem ideia do que significa ser um senhor gentil. Jiren é repugnante como ela pensa. Ela não quer que seu doce Ceres se torne como eles e promete transformá-lo em um cavalheiro de bom coração que todas as meninas fariam. A sacerdotisa decide parar de se preocupar com o futuro. E enquanto ela cura Ceres, o homem logo adormece. Agora que o senhor está dormindo, nossa heroína veste sua armadura de batalha e está pronta para começar a guerra de cozinha para esse bonito pedaço de músculo. Jiren está pronta para preparar alguma comida para o bonito pedaço de músculo, mas não espera que Ceres acorde antes mesmo de ela começar. O homem se une a ela na cozinha,
e Jiren planeja usá-lo como uma máquina de detecção de veneno. Ela entrega os ingredientes a Ceres com um sorriso, e depois de um breve cheiro, o homem anuncia que tudo está em segurança. Jiren não tem ideia do que cozinhar e dá uma olhada no livro de cozinhas. Jiren poderia jurar que ela aprendeu a ler e pode até escrever uma carta de explicação, mas depois de dar uma olhada no livro de cozinha, ela não consegue entender uma palavra. A sacerdotisa decide que cozinhar é uma cultura alienígena, e entrega o livro a Ceres. O Senhor da Guerra olha para o livro com um rosto sério, e nossa feliz heroína assume que ele pode ler. Em segundo lugar, o Dogma cheira o livro e diz felizmente que não há veneno. Jiren está desapontado, mas ainda insiste no senhor para verificar o conteúdo. Como resultado, vemos Ceres virando o livro de cabeça para baixo, enquanto curva em 45 graus. Nossa liderança feminina se torna azul de frustração, pois ela percebe que o homem nunca foi ensinado a ler. Ceres diz que não foi necessário em batalha, o que faz com que a liderança feminina se torne azul em frustração. Ela realmente quer repreender a garotinha que criou essas crianças e arruinou suas vidas. Jiren decide dar a Ceres algumas lições de leitura, mas o homem parece totalmente confuso. Ele não diz uma palavra, mas Jiren pode dizer que ele não está chateado. Ela imagina que o senhor está acostumado a perguntas simples, então ele nem sabe o que ele gosta. Desespero porque agora ela tem que ensinar o homem sobre as preferências, enquanto também treiná-lo para ler e dormir na cama. Seu trabalho fica pior. A garota decide ignorar as aulas primeiro porque Ceres não se tornará um senhor se ele morrer de fome. Ela lê as instruções, mas não tem ideia de como cortar os vegetais. Ceres diz que pode e a garota adivinha que ele recebeu sua experiência. Ela desliza os vegetais para o senhor, pedindo-lhe que tentasse. Ceres agarra a faca brilhante e de repente se enche de um aura homicida. Nossa heroína entra em pânico porque ela acabou de dar uma arma afiada a um homem que costumava ser um assassino em série. Ela imediatamente voa para trás para manter a distância e até está preparada para fugir. Jiren esqueceu tudo. Os pobres ingredientes são abandonados e tem de enfrentar Ceres malvada sozinho. O senhor corta os vegetais no ar e com suas habilidades ele poderia totalmente fazer uma audição como um mestre de espada. Enquanto isso, Jiren observa com admiração, pensando que ela pode ter entrado em outro século. O senhor da guerra transformou completamente os vegetais em forma líquida e ele fez uma audição. Jiren ficou sem palavras e se perguntou onde o homem aprendeu suas habilidades de cor. O cão louco diz que praticou nos corpos de seu inimigo e a menina engole imediatamente um pouco de ar. Ela olha para os legumes falecidos, dizendo uma oração rápida por sua triste morte. O casal trabalha juntos para preparar a refeição e nossa heroína reza. Nosso chefe acabou de cozinhar e está assistindo a sua criação com rostos orgulhosos. Jiren já está saliando porque ela não provou nada delicioso em dias. Ela olha secretamente para Ceres porque, graças a ele, a sopa não acabou sendo outra confusão negra. A garota quer saber se cozinhar foi divertido, mas Ceres nem sequer entende o que isso significa. Jiren não tem ideia de como explicar e simplesmente pergunta ao homem se ele gostaria de cozinhar novamente. Ceres ainda está confusa, então ela diz que ele não precisa se forçar a fazê-lo novamente. A menina sugere que ela continue cozinhando e o homem imediatamente entra em pânico. Ele diz que quer continuar preparando suas refeições e Jiren quase pode ouvir seu coração quebrando. Dias passam e as habilidades sociais de Ceres continuam a melhorar. Mas ainda há um problema que o casal nunca pode resolver. Os dois estão sentados na cama enquanto Jiren pergunta ao homem sobre seus gostos. Ceres parece gostar de vegetais, mas ainda acha a cama desconfortável. Nossa protagonista fêmea de repente parece séria e quer saber se o cachorro louco também gosta dela. O cachorro louco não pensa duas vezes ao revelar seu ódio por Jiren e a garota secretamente o repreende por ser rude. Ela está muito chateada com sua resposta rápida porque mesmo um cachorro mostraria amor ao mestre que o alimenta. Ela acha que Ceres é apenas um ser humano ingrato. Jiren quer saber por que ele não gosta dela e o homem diz que ela é muito barulhenta. Nossa heroína está cheia de culpa e imediatamente fecha a boca. Ela não pode discutir com Ceres porque o homem quase terminou sua vida várias vezes enquanto ela dormia. Nossa heroína é uma adormecedora muito desordenada e sempre esfrega os dentes ou ronca. A garota se sente chateada porque realmente não consegue controlar-se. Ela sempre tem maus hábitos de sono após um dia longo e cansativo. Jiren orgulha-se de que seus hábitos de sono melhoraram, mas o homem ainda a chama barulhenta. A garota se sente derrotada porque Ceres pode ser um aprendiz rápido, mas ainda não encontraram uma maneira de parar seus sentidos aumentados. O homem aprendeu tudo. Ele dificilmente suporta os sons que Jiren faz sozinho de forma silenciosa, então ele definitivamente entraria em pânico se ele comparecesse a um baile. A sacerdotisa tenta convencer o homem de que sua respiração não é uma ameaça, mas Ceres ainda a chama barulhenta. Ela insiste que precisa respirar, mas o homem dá-lhe um olhar frio como se estivesse pedindo. Jiren ainda quer saber o que o homem gosta, mas logo descobre que ele odeia todos os seres vivos. Ela está quase consumida pelo desespero e finalmente concorda em parar de respirar. A garota olha para Ceres e secretamente promete fazê-lo ser como ela um dia. O cão louco está desfrutando do silêncio quando de repente ouve um som estranho. Ele imediatamente olha para a fonte, mas só vê. O homem agarra o estranho objeto enquanto Jiren explica que é apenas uma folha. Ela até se burla do senhor da guerra perguntando se ele vai lutar contra um objeto comum. Ceres nota o rosto deslumbrante de Jiren e fica surpreso com sua beleza. O senhor pode até sentir seu coração de pedra batendo. Ele tenta acalmar-se praticando o exercício de respiração da menina e nossa heroína o elogia. O cão louco ainda acha que a mulher é barulhenta, quer esteja dormindo ou acordada, mas sente-se em paz quando está ao seu lado.
O homem lembra-se de seus dias difíceis no campo de batalha, onde só conseguiu obter um pouco de paz através de algumas drogas para dormir. Ele decide não se livrar desses ruídos estranhos porque não são uma ameaça à sua vida. O cão louco ouve o som do balanço. Jiren está se arrependendo de sua decisão estúpida de não fazer nenhum ruído. Depois de seu estúpido voto de não fazer nenhum ruído, ela ficou presa em um lugar por várias horas e suas pobres pernas já se tornaram adormecidas. A menina tinha se comportado como uma criada de Ceres para que ele se pudesse adaptar ao nobre estilo de vida. Mas o empurrão finalmente percebe que ela não deveria estar agindo como empregada. Mesmo na hierarquia social, ela ainda é filha de um barão. A garota se recusa a ser submissa a um homem que não é um nobre e imediatamente relaxa sua postura. Ela olha para Ceres dizendo que não tem razão para tratá-lo com respeito. O idiota imediatamente concorda e a garota está furiosa. Ela continua perguntando se o homem não se importa, mas ele olha para ela com um olhar desprezível. Jiren pode dizer que ele a despreza, então ela decide agir casualmente com ele. O cão louco concorda e então os dois passam o minuto seguinte olhando-se mutuamente em silêncio. A sacerdotisa, que não sabe o que dizer, decide mudar a maneira como se dirige ao homem. Ela tenta pensar em um bom título, mas nem o mestre nem o jovem mestre parecem se encaixar. Jiren decide abandonar o título e felizmente chama Ceres por seu nome. De repente, o homem parece muito chateado e até revela sua aura homicida. No dia seguinte, os guardas entregam os ingredientes a Jiren e a menina os agradece com um sorriso brilhante. Os homens pensam que Ceres é um jovem senhor com alguns problemas mentais e tem pena de Jiren, e tem que cuidar dele sozinho. Os guardas olham para ela com olhos brilhantes e pedem uma bênção. E é basicamente apenas uma simples saudação com um toque de poder divino. A marca não tem nenhum propósito real e é usada apenas pelas pessoas para exibir sua influência divina. Jiren já está acostumada a tais situações e já sabe o que fazer. Mas quando pensamos que a menina se comportaria como uma santa, ela pede aos homens para pagar 20 moedas de prata por uma simples bênção. Os homens claramente não esperam que seja um serviço pago, então eles se transformam em blocos de gelo congelado. Jiren não se envergonha e até planeja continuar seus enganos. A religião é sobre fé, então ela só tem que convencer os homens a confiar nela. A sacerdotisa diz aos guardas que seu dinheiro ajudará mais pessoas em todo o mundo. Ela insiste que as 20 moedas são a vontade de Deus e os homens. Jiren secretamente os chama de idiotas porque os sacerdotes sempre usaram suas palavras astutas para ganhar mais dinheiro. Ela exorta os homens a receberem a vontade de Deus e eles imediatamente caem de joelho. Nossa heroína fecha o negócio dizendo que lhes dará um pequeno desconto. Ela lhes pede para pagar 10 moedas de prata e os guardas entregam rapidamente seus sacos de dinheiro. Jiren está orgulhosa porque não usa o falso poder divino como alguns outros sacerdotes. Ela volta para dentro enquanto os homens continuam a agradecer-lhes com rostos brilhantes. Nossa heroína fecha a porta pensando que merece alguma recompensa. Afinal, ela está arriscando sua vida para trabalhar aqui e quase morreu ontem em um trabalho muito difícil. Jiren começa a chorar quando se lembra do que aconteceu depois de ter falado casualmente com Ceres. A garota chama o nome do cão louco, fazendo com que o homem grite como um cão zangado. Ela se pergunta se ele está chateado, mas o homem não parece ter um problema. Ele até pede a Jiren para continuar repetindo seu nome. A sacerdotisa observa que ele não está com raiva e acha que ele se sente estranho. Deve ser a primeira vez que alguém chama seu nome. Porque ninguém quer chamar os membros do 8º Batalhão por seu primeiro nome. O cão louco repentinamente diz que a cama é desconfortável e se move para o chão. Ele repousa sua enorme cabeça sobre o delicado colo da menina enquanto lhe pede para continuar repetindo. Jiren começa a rir porque o homem parece um cachorrinho jogando com um brinquedo pela primeira vez. A menina cobre a boca com medo quando percebe que acabou de chamar Ceres de cão. Ela está aterrorizada de que o homem possa atacá-la, mas em vez disso ele se inclina novamente em seu colo. Ceres parece um filhote de cachorro simpático quando pede a Jiren para repetir suas ações. A garota fica deslumbrada com sua beleza e chama seu nome, mas o homem de repente lhe pega nas bochechas. Ele quer que Jiren ria novamente para que nossa heroína dê uma risada nervosa. O homem está chateado e ela explica que ela não pode rir sozinha. Ela diz que Ceres também deve aprender a rir para que ele possa se encaixar na sociedade. O senhor da guerra prefere ir sozinho para o acampamento do exército para matar seu comandante do que tentar rir. Ele parece muito perturbado e a garota adivinha que ele não se riu antes. Ela tenta animar o homem e os dois compartilham um momento todo. Jiren acabou lembrando o passado e agora planeja ensinar Ceres. Ela se sente triste sempre que pensa na triste vida do homem e tem medo de que ele não se misture com as pessoas normais. A garota decide se concentrar em seu trabalho e parar de se preocupar com a prática de algumas habilidades de rir. Ele diz que há alguém lá fora e, de repente, salta do terraço. A nossa heroína grita para ele parar, mas é tarde demais quando eles chocam com Robin. O chefe se inclina ao chão parecendo um belo lótus branco. Jiren é chocado com suas novas configurações, mas o homem diz que tem que fazer algo para chamar a atenção deles. Ele olha para Ceres furiosa que está segurando. Jiren gosta de uma carteira e se pergunta por que o homem anda por aí com os pés nus. O cachorro louco tenta atacar o chefe enquanto Jiren tenta o seu melhor para o acalmá-lo. A garota já está acostumada a tais situações e ficou apenas um pouco surpresa quando ele de repente agarrou.
Jiren exorta o cachorro louco a fazer seus exercícios de respiração enquanto Robin os observa com olhos brilhantes. Robin protesta sua inocência dizendo que Ceres deve ter notado sua chegada logo que ele entrou pelos portões. O cão louco logo se calma e o chefe elogia Jiren por seu incrível trabalho. A sacerdotisa chora de alegria porque alguém finalmente percebeu seu trabalho duro. Ela diz que ela derramou toda a sua alma em seu trabalho e o chefe elogia seu espírito. A garota olha para ele enquanto bate no peito, declarando que ela é insubstituível. Robin finalmente entende sua sugestão e promete recompensá-la adequadamente. Jiren imediatamente finge ser inocente, alegando que ela está apenas fazendo a vontade de Deus. Ela se pergunta por que Robin se apressou tão cedo e o homem lhe entrega um livro com um sorriso feliz. Jiren olha para cá, mas ela diz algo sobre dar as boas-vindas à família imperial. A garota olha para o livro com horror enquanto sente sua energia maligna. O chefe diz-lhe para não se preocupar e até pede a garota para celebrar. Amanhã, Lady Charlotte chegará com a sua energia maligna. Jiren imediatamente protesta, mas Robin diz que não pode alterar o horário da família imperial. A pobre menina tem um ataque cardíaco e cai no chão com dor. O chefe pede-lhe que não se preocupe enquanto a ignorante Ceres os observa em confusão. Nossa heroína retorna à mansão, aconselhando Ceres a não irritar a família real para que ele não perca sua preciosa vida. O homem diz que sua vida está sempre em risco e a garota se pergunta que treinamento pervertido as crianças foram forçadas a tomar. Ela lembra ao homem que ele só tem uma vida para que ele possa viver. Ceres está em silêncio e nossa heroína tem certeza de que não consegue entender uma palavra, mas seria melhor dizer-lhe para que ele se lembre de seu conselho durante os momentos importantes. Ceres concorda com um aceno, fazendo com que nossa heroína se sinta orgulhosa. Ela tinha ensinado ao homem a sentar sempre se ele não entendeu uma palavra. A garota decide adiar o riso deles. Quando pensamos que os dois estão prestes a se tornar espiões, vemos o casal vestido com roupas de limpeza. Sua tarefa importante é limpar toda a mansão. Teren teme que a família real possa cortar seu orçamento depois de ver a casa desordenada. Ela ordena a Ceres que limpe o quarto no andar de cima enquanto ela se concentra nos corredores. Robin tinha arranjado alguns funcionários para limpar a casa, mas após seu primeiro dia, Teren soube que o cão louco atacava a mulher sempre que ela tentasse limpar. Os dois não se preocupam com a casa desordenada, mas ela tem medo de que os nobres só tenham visto um corredor brilhante. Ela se congela em choque e percebe que o cão louco pode não ter experiência em limpeza. Lembra-se dos quartos danificados quando chegou pela primeira vez à mansão e imediatamente corre para encontrar Ceres. Nossa heroína tem medo de que o homem tente limpar a tinta das pinturas. A menina ainda está em pânico quando de repente percebe os quartos brilhantes. Ela até tem que proteger seus olhos de seu brilho. Deren olha para o culpado que está obedientemente limpando debaixo do tapete. Ela rapidamente o interrompe, aconselhando-o a limpar apenas as áreas visíveis. Ele precisa matar as forças inimigas, usando. De alguma forma, os dois transformaram a limpeza em uma batalha séria e planejam exterminar todas as bactérias malignas. Descanse em paz, pequenos Viro. Finalmente, chega o dia seguinte e o casal dá as boas-vindas à carruagem real. O belo rosto de Deren está coberto de banda AIDS e ela parece muito espancada. Para entender o sofrimento da sacerdotisa, teremos que voltar a alguns minutos. A mansão está brilhando graças a Ceres, e nossa heroína está quase cegada pelo seu brilho. Em vez de se tornar um senhor nobre, o cão louco pode simplesmente abrir um serviço de limpeza. Infelizmente, a menina não tem tempo para admirar seu trabalho árduo, porque eles têm que se mudar para sua próxima missão. Deren tira seu avental e imediatamente se transforma em um vestido tudo. Robin havia dado a Deren o último livro de texto, mas a menina decidiu usar sua experiência de 5 anos atrás. Afinal, as regras não deveriam ter mudado muito. Porque o templo também receberia alguns nobres ou família real. A garota pede a Ceres para copiar seus momentos enquanto lhe ensina a cumprimentar a família real. Deren parece extremamente graciosa, mas ela simplesmente não é igual a Ceres. O homem brilha com uma luz de ouro ao cumprimentar, e nossa pobre menina está quase cega. O homem está coberto. A sacerdotisa quase enlouquece sentada em um canto, mordendo suas roupas, perguntando por que a vida é tão injusta. O cão louco diz calmamente que são apenas movimentos corporais básicos, e a garota arranca seu pano de ciúme. Graças às habilidades rápidas de aprendizagem e limpeza de Ceres, os preparativos foram muito bem. Mas houve apenas uma coisa que eles não conseguiram controlar. Alguns minutos antes da chegada dos nobres, Teren tem que agarrar o cão louco para impedi-lo de perseguir os pequenos sons. Deren explica que a maioria dos sons são feitos por pássaros e se pergunta por que os sentidos agudos do homem não desapareceram um pouco. Eles fizeram um pouco de prática ontem, mas Ceres tornou-se mais sensível imediatamente. Ele saiu da mansão. Ele se transformou em um cão louco, tropeçando com os menores sons e atacando tudo que se move, perseguindo em lágrimas e implorando-o para parar. Finalmente, ela caiu com o rosto primeiro no chão, mas o homem ainda não a poupou. Como se pisar nela não fosse suficiente, ele até pegou uma pequena carteira para ela. E assim, essa é a história por trás da fave batida da nossa heroína.
A menina decide abandonar toda a elegância e mostrar seu estado lamentável, para que os nobres vejam o seu trabalho duro e possam até aumentar o seu salário e um pouco de dinheiro. A carruagem real finalmente chega e, embora Deren possa não saber o propósito da visita de Sevian, ela tem certeza de que Charlotte está aqui por razões políticas. Nossa liderança feminina já mediu a distância que o cão louco pode suportar, então ela diz-lhe para ficar para trás e cumprimentar os nobres de longe. A menina dirige-se enquanto os nobres saem, pronta para cumprimentar sua futura fonte de dinheiro. Mas quando vê o rosto de Charlotte, nossa heroína quase cai de joelhos com admiração. Esqueça o dinheiro, apenas olhar para o rosto da mulher já é uma honra. As duas apresentam as suas saudações, depois Deren se apresenta a si mesma e a Ceres. Lady Charlotte fica chocada ao ver o rosto batido da menina, enquanto Robin se pergunta o que aconteceu. Deren sorri em segredo porque os peixes lhe pegaram o isco e finge ser piedosa, dizendo que acabou de enfrentar algum sofrimento ao fazer a obra de Deus. Mas isso não vai impedi-la de cumprir a vontade de Deus. Ela pergunta ao seu filho, e diz que ele também sente o mesmo. Ele elogia Deren por fazer um bom trabalho, fazendo com que a garota quase desmaiasse de sua carinho. A mãe e o filho parecem mais irmãos por causa do rosto jovem de Charlotte. O menino se assemelha completamente à sua mãe, exceto pelos seus olhos brilhantes. À primeira vista, seus cabelos loiros e olhos verdes são exatamente como seus olhos, mas sob o sol, eles refletem 5 tons de luz. Esses olhos são conhecidos como olhos de joia e são o distintivo da família imperial Laclan. Ceres se pergunta por que Ceres está tão longe, e a sacerdotisa explica que seus ouvidos sensíveis podem explodir se ele se aproximar demais. O menino está desapontado, mas ela diz que ele vai conseguir. Deren não está realmente preocupada com os ouvidos do homem, mas tem mais medo pelas vidas do rei. Ela oferece-se para mostrá-los em torno da casa de Ceres, e a jovem Ceres está imediatamente animada. Nossa heroína lidera o caminho, sentindo-se aliviada de que tudo está indo bem, mas a menina pode ter celebrado muito cedo. Deren ainda está sorrindo orgulhosamente quando uma seta aparece. De repente voou pela bochecha dela, cortando o rosto dela. A arma perfurou o carrinho em torno da cabeça do príncipe e o lugar entrou em caos enquanto a realeza cercava os nobres. Eles notam um assassino dentro da mansão e estão prontos para persegui-lo. Robin entra em pânico, instando-os a parar de gritar porque podem assustar o cão louco. Ele quer que Deren toque o assobio, mas quando ele olha para ela, a garota já está fugindo. Excepto que Deren não está fugindo para salvar sua vida, mas está tentando impedir que o cachorro louco persiga o assassino. Nossa protagonista fêmea se repreende por cometer um erro. Ela estava preocupada que o assassino poderia atacar Ceres e presumiu que a família nobre estaria em segurança com seus vários guardas. A menina persegue o cachorro louco na floresta, mas logo perde a vista do homem. A sacerdotisa grita ao homem, repreendendo por ficar para trás. O guarda parece confuso. Então ela explica que os soldados devem ficar longe do 8º batalhão se perderem os sentidos de repente. Os soldados deveriam ficar com a família nobre e escoltá-los para sua segurança. Deren não ficaria tão aterrorizado se Ceres pudesse parar depois de pegar o assassino. A menina está preocupada porque, depois de matar o intruso, o cheiro de sangue faria o cão louco mais animado. Imagine o que aconteceria se um membro do 8º batalhão voltasse ao seu modo de combate. Deren tem medo de que ele possa atacar a família real ou seus guardas, o que vai apenas selar o seu final miserável. Ela pede ao soldado para sair, mas é tarde demais, pois eles ouvem um grito agudo vindo da floresta. Há o som de lutas antes de um corpo enmascarado cair na frente. Nossa heroína parece aterrorizada enquanto os soldados se preparam para a batalha. Eles já podem ouvir os rugidos do cão louco, então Deren agarra seu colarinho. No momento seguinte, ela deixa cair a arma e vira-se para enfrentar Robin, que acabou de chegar. Ele implora Deren para soprar o assobiamento, mas, em vez disso, a garota decide estragar tudo e corre direta para o cão louco. Nossa líder fêmea abraça Ceres e aproveita a oportunidade para se envolver em sua cintura. Infelizmente, isso não impede o cão louco que continua correndo para os soldados. Os homens estão todos preocupados com Deren e Robin até pede a ela para soprar o assobiador. É a única maneira que a menina pode salvar sua vida. A menina até carrega sua cabeça e o estranho sentimento faz com que o cão louco pare. Deren está feliz e o exorta a se acalmar antes que eles morram. O cão louco diz que ele não tem medo de morrer, então ele imediatamente continua a perseguir os soldados. A sacerdotisa grita para ele parar e até mesmo bate em seus ombros algumas vezes. Infelizmente, seus golpes são fracos demais e o senhor louco nem pode sentir a dor. Ceres está perdido na sede de sangue e acha que precisa matar para que tudo acabe. O homem não tem ideia de quem iria atacar, mas sabe que tem que eliminar todos porque os inimigos são perigosos. Ele tem que rasgá-los antes de encontrar sua paz. Naquele momento, o cão louco ouve uma voz implorando-lhe para se acalmar e o homem finalmente se detém. Ele ainda pode sentir os inimigos ao seu redor, mas desta vez, ele também ouve uma voz desesperadamente chamando seu nome. A garota retira-se para verificar se ele está calmo e Ceres pode ouvir seu coração a bater. Deren acha que o som é muito alto, mas assim que ela está prestes a deixá-lo ir. De repente, o homem abraça-a fortemente, aperta sua enorme cabeça contra o peito da menina. Desesperado por ouvir o som novamente, Deren enfrenta outro problema quando ela volta ao lado do nobre. Os soldados apontam suas espadas para ela e a menina sabe que estão em apuro. Quando ela acha que eles vão passar horas explicando e pedindo desculpas, Lady Charlotte sorri depois de ver Deren coberto de sangue.
Exceto que a rainha não parece perturbada e até dá à menina um sorriso brilhante. De novo. Deren é quase cegada pela aura de ouro da mulher. Ela imediatamente faz de conta que é uma santa, dizendo que estava apenas seguindo o chamado de Deus. A pobre rainha é enganada por seu ato e oferece-se para apoiar Deren em sua missão divina. Nossa protagonista está feliz em obter o apoio da rainha, mas está chateada por as coisas ter ido mal. A pobre garota está prestes a desmaiar de exaustão e nem pode pensar sobre o que ela está fazendo. Deren está preocupado que o pequeno Sevian possa ficar traumatizado, apenas para ouvir o menino louvar seres por ser legal. Ele fica surpreso com a força do cão louco e espera ter uma conversa adequada com ele um dia. Deren não consegue entender o gosto estranho da criança, mas promete fazer com que seu sonho se torne realidade. Charlotte revela que todos ao seu redor sempre duvidaram da existência de um cão louco. Mas depois de ver o progresso de seres, a senhora está muito animada. Quer conversar com o cão louco e Deren promete fazer isso acontecer. Charlotte estende a mão para Deren, pedindo um aperto de mão e a mente de nossa heroína imediatamente fica em branco. Ela finalmente reage alguns anos depois e rapidamente limpa o sangue, antes de segurar a mão da rainha. Deren acha que a mulher é muito corajosa, embora ela não tenha ido ao campo de batalha. A rainha nem sequer entrou em pânico quando viu os dois cobertos de sangue e pedaços de carne. De repente, os olhos da menina se alargam em choque porque ela pode sentir uma forte quantidade de poder divino vindo da rainha. Charlotte se aproxima de sussurrar para a sacerdotisa, instando-a a manter o excelente trabalho. A rainha está pronta para ir embora, mas Deren ainda está olhando para ela com surpresa. De acordo com Leclerc, o poder divino é um poder misterioso que nunca pode ser medido. Apenas poucos o possuem e ainda menos podem manifestar plenamente seu poder. Deren sabe que algumas pessoas podem não perceber sua capacidade divina ao longo de suas vidas, mas o poder da rainha é muito forte para ignorar. A garota olha para Charlotte, imaginando se seria bom para o amante do rei possuir o poder divino. Naquele momento, a senhora olha para ela e nossa tímida heroína decide que não é de sua conta. Ela vai deixar este assunto importante para seus superiores. Deren curva-se enquanto a família real se afasta, pensando que ela pode ter encontrado um segredo secreto. A sacerdotisa olha para o culpado, e tem sido muito calmo e calmo. Observa seu olhar em branco e teme que ele desmaiou enquanto estava de pé. Deren não quis enviar o homem de volta para seu quarto, temendo que ele pudesse causar mais problemas. Ela o sobredoseou com seu poder divino. Como resultado, os dois ficaram sob o sol ardente por algumas horas. Ela o leva para seu quarto e até mesmo empurra para uma cadeira, mas o homem não mostra nenhuma reação. Deren o deixa sozinho, aliviado de finalmente ter algum tempo privado. Mas apenas então uma voz dura exige que eles precisem conversar. Deren não se arrepende e até se aproxima. Lembra ao senhor que tem de tratar Ceres como um ser humano se quiserem que ele se torne um. A menina estava confiante de que poderia lidar com um cão louco e impedi-lo de causar problemas. Robin está convencida por suas palavras porque tudo correu perfeitamente. Trabalhos que o esperam. Ele tem que investigar este incidente e provavelmente pode morrer de trabalho excessivo. Robin promete visitar quando sai da sala. Ele se sente culpado porque, embora tenha pedido a Deren que faça de Ceres um ser humano, ele nunca tratou o cão louco como uma pessoa real. O chefe se pergunta se eles deveriam transformar Ceres em um verdadeiro nobre ou apenas transformá-lo em um pretendente falso. Ele ainda não entende as verdadeiras intenções do rei. Dia entra no quarto de Ceres sentindo-se repugnado com seu corpo sujo. O cão louco finalmente acorda. Quando ela pergunta, ele diz que ele está bem. Nossa heroína fica irritada porque ele também parece sujo e diz ao homem que não está no campo de batalha. Ela agarra o ombro de Ceres, dizendo que eles têm uma nova missão. O homem parece imediatamente sério, mas sua nova tarefa é apenas lavar-se. O cão louco parece uma criança abandonada enquanto se aglomera dentro da banheira. A nossa heroína diz-lhe para lavar-se e aconselha-o a tirar as roupas. A menina canta felizmente uma canção enquanto sai, prometendo ver Ceres depois do banho. O cão louco observa a menina confusa, perguntando-se por que ela parece tão feliz. Ele sai da banheira para tirar as roupas, e de repente, percebe um objeto estranho. É claro, é apenas uma barra de sabão e o homem ingênuo decide tocar. Ceres não está acostumado com o sentimento de suavidade e imediatamente treme com medo. Ele acha que tudo nesta mansão parece muito delicado, como se eles se desmoronassem com a menor pressão. Uma boa alimentação ou uma higiene adequada é desnecessária e até mesmo acha inútil descansar adequadamente. O homem lembra-se de Dairon perguntando sobre suas preferências e decide descobrir o que ele gosta. Acontece que o nosso líder masculino odeia a banheira, mas gosta do sabão de aparência macia. Ceres também odeia o torneio porque o som da água é irritante. Cada ruído irrita o cão louco e ele deseja que ele possa se livrar deles. O homem lava seu corpo quente com um pouco de água enquanto tenta pensar em um som que ele gosta. O senhor da guerra se lembra do som do coração correndo de Dairon. Ele esfrega seu corpo ainda sujo com uma toalha antes de decidir que precisa ouvir o som novamente. O cão louco sai do banheiro, desesperado por ouvir seu som favorito. Enquanto isso, Dairon não tem ideia de que sua castidade e seus pobres olhos estarão em grave perigo. A nossa heroína pensa no resto do 8º batalhão, perguntando se eles também estão sendo treinados por um padre. Tem medo de que os outros grupos possam estar todos tendo um momento difícil.
A garota decide parar de se preocupar com os outros e se concentrar em seu lindo banho. Ela está prestes a pulverizar um pouco de água fria no rosto quando Ceres de repente invade o banheiro. Dairon olha para o intruso que está completamente nu e ainda gota de seu banho. A menina lembra-se de que ela também está nua e seus gritos quase derrubam toda a mansão. Ceres está esperando um acolhimento caloroso, mas em vez disso um recipiente é jogado em seu rosto. O homem poderia ter esquivado a arma, mas ele tem o suficiente senso para permanecer quieto. Dairon ordena-lhe para fechar os olhos enquanto ela tropeça em busca de uma toalha. O coração da pobre menina está prestes a voar fora. Nosso herói finalmente percebe que está em pânico. O culpado maligno se aproxima de repente com os olhos fechados. Dairon rapidamente salta para a banheira e questiona o homem. De repente, diz que ela está longe demais. Ele agarra-lhe os ombros, dizendo que gosta de ouvir o batimento do coração dela de perto. Dia é surpreso com a confissão do cão louco. Pela primeira vez, Ceres admitiu que gosta de algo sem que ela tenha que perguntar. A garota é tocada por essa mudança e definitivamente daria um deleite ao homem se ele fosse um cachorro. Infelizmente, Ceres é um ser humano e Dairon imediatamente empurra o homem para longe, avisando-o a fechar os olhos. Ceres obediente obedece e a sacerdotisa irritada ordena que ele saia. O cachorro louco sai, mostrando seu rabo muito firme. Nossa heroína é deixada sozinha e sai da banheira, pensando que seu banho de luxo está arruinado. Dia está disposta a deixar o cachorro louco lhe ouvir. Poucos momentos depois, a menina está toda vestida e olha para Ceres, que ainda está nua. A sacerdotisa olha para frente, tentando impedir que seus olhos olhem para baixo. Ainda assim, ela falha e seus olhos desobedientes olham novamente para a terceira perna de Ceres. Dia dá mais alguns olhares porque o corpo do cão louco é realmente incrível. Os corpos de homens durante seu tempo no campo de batalha, mas Ceres ainda é o melhor. O homem certamente seria popular quando se tornar um senhor nobre. A menina da TNS ainda admira a vista quando percebe algo chocante. Sarah diz que ele se banhou, mas nossa heroína ainda pode ver vários lugares cobertos de terra. Até há uma carga de terra sob suas unhas. Ela pensa que o homem, Dia, está prestes a enlouquecer, perguntando-se por que o comandante do 8º batalhão nunca ensinou seus homens a banhar-se. Ele deve ter pensado que os homens morreriam durante suas missões, então ensiná-los a banhar era desnecessário. Ela encontra uma toalha curta e ordena a Ceres que a envolva em torno de sua cintura. No entanto, a garota ainda pode ver aquele banano longo e maçã firme em sua mente. Dairon está orando a Deus para apagar essa lembrança embaraçosa. O culpado não está ciente de seus crimes e até pergunta à garota por que seu coração está batendo tão rápido. Ela deve estar definitivamente doente. Os dois finalmente chegam ao banheiro de Ceres. Finalmente, Dia observa que a banheira quase não foi usada. Ela enche a banheira enquanto ensina Ceres a ligar as torneiras para água fria ou quente. Dia guia o cão louco para a banheira, mas o homem imediatamente parece chateado. Ele diz que não gosta da banheira e a garota teme que a água possa ser muito quente ou fria. Ceres explica que isso amortece seus sentidos para que ele não esteja pronto para ataques porque sua reação. Dia percebe que o homem não gosta muito da banheira. Assim como a cama, ele não está acostumado a tal conforto. Ela diz a Ceres que seus sentidos precisam ser amortecidos, mas o homem teimoso se recusa a relaxar. A garota adivinha que ele provavelmente estava no limite durante seu tempo no campo de batalha e está ansiosa para ver Ceres perder todo o seu treinamento militar. Ela aconselha o cão louco a manter os olhos fechados, mas ele parece muito desconfortável. A sacerdotisa diz que ele pode mantê-los abertos, mas seus olhos logo ficam vermelhos por causa do sabão doloroso. Dairon tem medo de que os olhos do homem caam e rapidamente enxaguem seu cabelo sabão. Ceres imediatamente brilha como o sol, quase cegando Dia com seu deslumbrante sabão. A garota muda de posição para lavar o cabelo e o cachorro louco logo fica sonolento. De repente, seus olhos se ampliam em choque ao sentir a garota esfregar seu rosto. Dia ensina a Ceres a lavar as unhas e limpar o corpo com sabão. Ela pensou que seria difícil tratar o cachorro louco como um ser humano, mas fica impressionada com o progresso constante do homem. A garota decide celebrar isso. Dia olha para o culpado, avisando para se cobrir de um manto desta vez. Uma hora depois, o homem acabou com o banho. Mas nossa heroína tem outro problema. A malvada Ceres insiste nos vestiários. Dairon não tem problema com os vestiários de cães loucos, mas o homem acaba de escolher um quarto coberto de rosa. A garota fica surpresa porque Ceres sempre escolhe um quarto branco para evitar excesso de estimulação. Ela observa com olhos suspeitos pensando que o homem deve ter se enlouquecido depois de anos de simplicidade. Dairon pergunta novamente a Ceres, mas desta vez o homem não responde. Como ele planeja usar este local, ela aponta que ele está bem ao lado de seu quarto. Ela diz que pode ser muito barulhento, mas Ceres insiste que está tudo bem. A garota lembra-se das vezes em que seus terríveis hábitos de sono tinham perturbado o cão louco e instantaneamente pensa em voz alta que ele não ficaria bem. Ela parece ter esquecido que o homem pode ouvi-la. Dairon se pergunta se há quartos melhores lá fora. Ela disse que Ceres tinha passado o resto do tempo depois de seu banho procurando outro quarto. Eles tinham visto todo tipo de quartos de luxo e até tropeçaram em alguns quartos que pareciam câmaras de tortura. Prefiro dormir no telhado do que repetir esse horrível processo. O homem vai para sua cama rosa pedindo a Dairon para dormir.
A garota dá-lhe outro olhar traumatizado antes de ir para a cama. Passam horas e Ceres ainda está acordada na cama. Bem, quem adormeceria quando a garota ao lado estiver roncando ainda mais alto do que uma serra? O cão louco pode ouvir seu batimento cardíaco e respirações lentas. Embora seja barulhento, ele realmente não se importa. Na verdade, o homem até os usa como um berço e logo adormece. Na manhã seguinte, Dia está cheia de alegria porque seu aluno acabou de tomar seu primeiro banho oficial. Como sempre, o homem parece impressionante. Mas há apenas um problema. Nossa preguiçosa heroína usou seu poder divino para secá-lo ontem para que o homem não saiba como secá-lo. Seu próprio cabelo e roupas estão todos encharcados. Então sua nova missão para hoje é dar-lhe algumas lições de secagem. Dia cheira o peito do homem, desfrutando de seu aroma doce e refrescante. Ela faz sua estreia. Ceres é deslumbrado pelo sorriso bonito da menina e imediatamente diz que ele gosta. Infelizmente, nossa ignorante menina acha que ele está falando de banho. Ceres tenta explicar, mas a sacerdotisa simplesmente supõe que ele está com fome. Ela começa a secar o cabelo do homem e quer que ele feche os olhos. Nossa heroína lembra que isso torna desconfortável, então ela diz que ele pode mantê-los abertos. Em vez disso, ela seria apenas mais cuidadosa. Ceres sempre se recusa a fechar os olhos porque, no campo de batalha, isso significa morte. Ele sempre teve que ficar alerta e vigiar seus lados durante a guerra. Os inimigos não eram o único problema do homem. Seu comandante havia ordenado que o 8º Batalhão morresse durante a guerra, mas Ceres, que sempre obedeceu a todas as ordens, não conseguiu obedecer a essa ordem. O homem que sempre viveu uma vida dura agora está recebendo esfregos de cabeça de uma certa sacerdotisa. Dairon diz que pode manter os olhos abertos enquanto se banha quando se acostuma com o processo. Ela olha para a pilha de toalhas usadas e se pergunta quão espesso é o cabelo do homem. Ceres ainda acha que fechar os olhos é assustador. Quanto mais ele os mantém fechados, mais assustador fica. No entanto, este momento com Dairon o torna confortável e ele até pensa que poderia ficar aqui um pouco mais tempo. Infelizmente, no momento seguinte a garota deixa cair o cabelo e corre à procura de algo. Ela logo volta com um grande espelho e quer que Ceres veja seu próprio reflexo. O homem parece atordoado e Dia está atordoado. A sacerdotisa diz que ele ainda não entende, mas quando ele se juntar à alta sociedade, ele vai reconhecer o verdadeiro valor de seu belo rosto. Dia diz que seus pais também devem ser muito bonitos, mas quebra a cabeça quando se lembra de que Ceres se juntou à alta sociedade. Ela adivinha que seus pais enviaram seu filho para o campo de batalha. A heroína começa a se preocupar com o resto da equipe perguntando como todos eles acabaram em uma unidade tão brutal. Lembra-se do aviso severo de Robin e decide se concentrar em seus próprios negócios. Enquanto isso, o chefe do exército enfrenta um grande problema. Um padre acaba de ser assassinado e o culpado está olhando para eles com olhos vermelhos. Robin sorri em agonia porque não tem ideia de como lidar com isso. De volta à mansão, Dia está prestes a morrer de espanto. Ela olha para Ceres, imaginando como isso poderia ser possível. O homem está vestido com um casaco e sua beleza incrível quase nos sobe. O belo rosto do homem é mais cego do que o sol e a pobre menina nem consegue dar outro olhar. Ela continua louvando o cão louco, mas ele não consegue entender por que ela está amaldiçoando e exclamando ao mesmo tempo. A menina chama isso de um elogio e o homem responde com um sorriso educado. Dia está cheia de orgulho e elogia seu excelente aluno. Ela ajuda o homem a se ajustar. Seu casaco o aconselhava sempre prestar atenção aos pequenos detalhes. A menina muda de ideias depois de olhar para o seu belo rosto. Porque sua beleza distraria qualquer um de perceber esses detalhes. Ceres começa a praticar sua caminhada e nossa sacerdotisa tem que reter suas lágrimas. Ela tem certeza de que seu aluno surpreenderia todos na alta sociedade e ninguém duvidaria dele se ele afirmasse. Dia tem certeza de que Ceres deve ter sido muito giro quando era jovem e se pergunta como ele acabou no 8º Batalhão com um rosto tão bonito. Ceres pode ouvir murmurações de Dia e responde que ele não sabe. A garota acha que ele era muito jovem para se lembrar, mas o cão louco revela que ele não pode se lembrar de nada do seu passado antes de se juntar ao exército. Dia se pergunta se todos os homens do exército perderam suas memórias, mas Ceres diz que alguns deles ainda se lembram de seu passado. Nossa heroína lembra as palavras de Robin sobre o treinamento de feitiços e pede a Ceres para baixar a cabeça. Dia sabe que não deveria estar procurando a verdade, mas tenta convencer-se de que está apenas fazendo isso para que ensinar Ceres possa ser mais fácil. A menina usa seu poder divino para escanear a cabeça do homem e, como esperado, encontra um selo complicado dentro do cérebro dele. Antes de quebrar o selo, porque o feitiço parece muito antigo e complicado, ela teme que um movimento errado possa transformar Ceres em um idiota permanente. O cão louco reconhece seu poder divino e Dio elogia por ficar quieta, já que não consegue lidar com o selo. Ela planeja trabalhar em sua etiqueta social. A menina se transforma em um monstro louco, prometendo fazer o homem estudar sem piedade. Infelizmente, Ceres ainda está tão calma como sempre e até promete se preparar. Dia sente-se derrotado porque queria que o homem mostrasse mais reação. Ela pensou que Ceres pareceria triste ou irritado e até mesmo esperava que saltasse pela janela em protesto. A garota torcida pensa que, uma vez que ela não pode fazê-lo rir, ela seria a razão por trás de suas lágrimas. Dia aconselha Ceres a aprender o social. Embora seu belo rosto surpreenda a todos,
Sempre haverá algumas pessoas prontas para causar problema. A nossa heroína está falando a partir da experiência porque sua estreia social foi um desastre total. Durante a estreia de seu irmão, toda a família reuniu dinheiro para comprá-lo um belo fato. Em vez disso, ela só recebeu um vestido velho e feio de um parente. A menina apareceu vestida como uma velha e também desconhecia as regras. Devido a isso, as outras senhoras tinham fofocado sobre ela durante toda a noite. Dia não parece perturbada ao contar a sua triste história a Ceres. Ela acha que tudo está no passado e não quer que o menino sofra do mesmo jeito que ela. Dia tem sido criticado muitas vezes, então ela já sabe todas as cordas. Ela até diz que Ceres deve estar feliz por tê-la por perto. O cachorro louco de repente deixa de andar, fazendo com que a menina se volte. Ele parece muito sério como promete. Dia se diverte com o seu comportamento repentino e realmente não consegue entender o que o homem está pensando. Ela assegura que Ceres vai enlouquecer todas as meninas e o homem se pergunta se essa é sua nova missão. Infelizmente, assim que eles entram no estúdio, o sorriso da nossa heroína desaparece. Ela olha para Ceres em choque, imaginando como isso poderia ser possível. A garota quase despeja lágrimas enquanto estuda a magnífica assinatura de Ceres, imaginando como ele poderia criar uma obra-prima assim na primeira tentativa. Dieron pode ser apenas uma sacerdotisa comum, mas ela pode dizer que essa assinatura é notável. A garota sempre sabia que Ceres era diferente, mesmo quando ele estava aprendendo a escrever. Ela tinha acabado de ensiná-lo a segurar uma caneta, mas o homem podia escrever algumas palavras corretamente. A menina tinha quase deslocado a mandíbula e lhe tinha dado uma palavra ainda mais difícil de copiar. Ainda assim, os resultados a deixaram impressionada. Ceres aprendeu rapidamente a escrever, então nossa heroína passou algumas aulas de leitura. O homem só tinha que olhar para algumas páginas e olhar para o outro lado. Dia pensou que ela poderia se humilhar através desta lição de assinatura. Mas o homem tinha inventado um autógrafo perfeito no local. Nossa heroína pensa em sua própria assinatura miserável, e é apenas seu nome escrito na assinatura. Os criados sempre têm que conter o riso sempre que recolhem seu autógrafo. Dia de repente parece séria ao lembrar que os nobres pagam muito apenas para criar uma assinatura. A garota gananciosa já está pensando em transformar Ceres em uma máquina de fazer assinaturas. A nossa heroína acredita que será promovida a sacerdotisa-chefe uma vez que Ceres fizer sua estreia e já está pensando em fazer uma assinatura elegante para seu futuro brilhante. A sacerdotisa continua fruncindo o rosto e piscando, fazendo com que Ceres se preocupe que algo esteja errado. Dia bate à mesa e pede ao cachorro louco para fazer-lhe um favor. O homem concorda, então ela implora. No entanto, alguns minutos depois, nossa heroína se arrepende de sua decisão. Dia olha para o autógrafo, e parece mais uma escrita de galinha. Ela diz a Ceres que ele poderia ter simplesmente recusado, mas o homem diz que ele fez o seu melhor. A sacerdotisa claramente não acredita nele e diz que ele poderia ter simplesmente recusado o favor. O cão louco insiste que ele fez o seu melhor. Ele pega na caneta, prometendo não falhar, porque este papel é um campo de batalha. O fracasso só significará morte. Portanto, quando a próxima assinatura for pior do que a primeira, nossa liderança masculina desmorona imediatamente e morre de dor. O cão louco está morto e este é o fim da nossa história. Brincando com vocês, nossa heroína ainda não recebeu sua aposentadoria. Alguns dias depois, Dia admira os pássaros voadores e goza de uma manhã tranquila. A garota até pensa que ela pode estar no céu. Todas as manhãs ela só tem que acordar e vestir. Ceres já estará esperando com seu café da manhã, e é sempre a nível de chefe. O homem até limpa a mansão em seu tempo livre, para que Dia possa desfrutar de cada refeição em uma casa muito limpa. Inicialmente, nossa heroína pensou que estava entrando na parte mais profunda do inferno, mas agora, ela pensa que pode ter entrado em um céu especial. Tudo o que ela tem a fazer agora é comer, relaxar e dar algumas lições a Ceres. Nossa heroína se estende como um gato preguiçoso, imaginando o que ela vai ensinar. O homem já pode ler a maior parte dos livros sozinho, então ela tem que esperar que Rob entregue mais livro. A pequena Fodie quer que eles tentem cozinhar novamente porque a última tentativa de Ceres foi um desastre total. Ela até encontrou uma receita de sobremesa de algum lugar e vai procurar seu chefe pessoal. Gira um encontro com um louco em seu quarto e é mais uma vez surpreso com a bela vista. O homem bonito está sentado à janela, tomando uma xícara de chá enquanto lê um livro. A sacerdotisa treme de orgulho enquanto admira sua maior criação. O homem até se mistura com o quarto da princesa Rosa. Naquele momento, um ruidoso acidente perturba sua imaginação e a sacerdotisa encontra o cão louco parado à janela. O homem está gemindo e a garota pensa em algo. Ela se aproxima de Ceres e tenta acalmá-lo com um abraço. O homem pode ser um aprendiz rápido, mas ele ainda não consegue controlar seu sentido. Dee está chocada e se pergunta se algo realmente está lá fora. Antes de ela poder olhar para fora, o casal ouve de repente um barulho forte vindo da porta. O casal é assustado pelo som e Diron treme de medo. Ninguém visitaria a mansão exceto algumas pessoas e nenhuma delas bateria na porta desta forma. A menina olha pela janela, mas não consegue ver nada daqui em cima. Dia puxa Ceres, dizendo que precisam descer e sair. Ela lembra ao homem as regras que ela estabeleceu, onde ele tem que verificar quem está batendo pela sua voz e decidir se deve deixá-los entrar ou não. No entanto, o cão louco já sabe quem é. Nossa heroína acredita que deve ser um assassino, porque várias tentativas foram feitas contra os membros do 8º Batalhão mesmo no campo de batalha. Ela estava esperando um ataque porque as coisas têm sido muito pacíficas ultimamente. A garota se pergunta o que ela deveria fazer se um assassino realmente aparecer e imagina-se comandando Ceres a mordê-los.
Dia imediatamente balança esses pensamentos, recusando-se a voltar o homem para um cão depois de todos os seus esforços. Ela empurra Ceres por trás das costas, prometendo lidar com tudo o que acontece. O homem tem uma enorme marca de dúvida acima de sua cabeça, enquanto a garota já pode sentir seu olhar desprezível. Ela mostra seu poder de fogo, orgulhando-se de sua experiência no campo de batalha. Como ninguém está olhando, nossa heroína planeja jogar os homens no poço de fogo. De qualquer forma, ninguém vai saber. A menina percebe que os guardas não fizeram um único som e está preocupada com suas vidas. Ela se aproxima da porta apenas para ouvir uma voz familiar. Dia abre o portão e vê Robin. O homem pede desculpas por aparecer sem aviso prévio. Dia concorda, mas esqueceu totalmente que os problemas sempre virão. E desta vez, ele aparece através de uma certa ruiva. A nossa heroína concorda em deixá-los entrar, mas Ceres se recusa. Os dois se viram em choque e veem a Ceres furiosa olhando para eles com olhos irritados. O homem libera uma aura homicida e a tímida Robin começa a suar. Dia também está nervoso. Ela não quer chatear seu precioso aluno, mas não pode ignorar os guardas olhando para ela com olhos de cachorro. Eles estão chorando por sua ajuda. Nossa heroína decide deixá-los entrar primeiro antes de planejar sua próxima jogada. Ela abraça Ceres tentando acalmar o homem. Robin é chocada por seu movimento ousado e os observa em choque. Dia dá-lhe um simples olhar e os homens imediatamente passam o ruivo inconsciente pela Ceres irritada. A garota nota o físico do homem. A partir da reação de Ceres, adivinha que ele faz parte do 8º batalhão. Nossa heroína está sentada em seu trono, acariciando a cabeça de Ceres enquanto o homem enterra seu rosto em seus braços. Ela imediatamente recusa a solicitação de Robin enquanto o homem a implorar para pensar novamente. A garota sente pena do chefe e decide reconsiderar. Ela gosta do clima agradável e do cabelo macio de Ceres e depois, em segundo lugar, recusa novamente a oferta de Robin. Nossa heroína se recusa absolutamente a cuidar de outro membro do 8º batalhão. O homem não é tão simpático quanto Ceres e quase matou outro par. Dia usa o cão louco como seu escudo, dizendo que o homem não gosta da ideia. Ceres olha para Robin com olhos malignos e diz que o homem não suporta a ideia. O chefe implora-la para mudar de ideias, porque a ideia é que o homem não pode ficar com ele. A ruiva vai morrer se ela se recusar a cuidar dele. A menina fica chocada. Por isso ele explica que não podem deixar o homem ir porque ele é muito perigoso. Eles também não podem trancá-lo porque ele é um dos heróis do país. Dia está ficando louco e se pergunta qual pessoa ridícula ordenou que o homem fosse morto. A menina pensou que sua vida seria mais fácil agora que Ceres é obediente, mas os irmãos não. O universo se recusa a dar-lhe um descanso. Robin convence a menina a concordar, dizendo que ela só cuidará até que eles encontrem outro par. Além disso, ele não precisa fazer uma estreia como Ceres, então ela só tem que ficar de olho nele. O pequeno diabo de Dia se recusa a aceitar este trabalho enquanto seu anjo diz que ela vai se sentir muito culpada. O diabo não se move até que o anjo sussurra que Robin definitivamente vai recompensar. O anjozinho tem razão quando o chefe promete duplicar o salário de Daira. A garota olha para ele em branco e não é movida por sua recompensa barata. Robin diz que é apenas o salário básico e promete pagar-lhe 4 vezes o seu dinheiro de bônus. O anjozinho dá um polegar enquanto Dairon empurra os pobres Ceres para longe. Ela imediatamente sorri como um santo ladrão. Desculpe, eu queria dizer um santo santo. Robin imediatamente se curva em reverência, chamando a menina de sua deusa. Dairon também sorri, pensando secretamente que o dinheiro é seu único salvador. O chefe finalmente sai com seus homens e a sacerdotisa arrasta Ceres para visitar seu novo amigo. Ela abre a porta enquanto o cão louco lhe aconselha a não se aproximar demais. Dia diz que a ruiva ainda vai. A menina está preparada para enfrentar o seu fim, mas Ceres salta em seu resgate. O homem empurra o ruivo para o chão, segurando-o no chão. O coração reclama porque o cão louco sempre escapa de seu truque. O coração insulta Ceres, fazendo com que os dois iniciem outra rodada de luta. Dia está apavorado porque os homens estão lutando tão rápido e ainda têm o poder de amaldiçoar um ao outro. Ela se pergunta se deve impedi-los, mas acha que esta pode ser a maneira deles de se livrar. Ela também recebeu outro assobiamento para Hart e ainda se lembra do aviso de Robin para usá-lo quando as coisas se tornam perigosas. A menina olha para os homens que lutam, notando que o ruivo está sendo espancado e gritando de dor. Ela decide deixar os homens em paz, já que não é ela que está em perigo. A luta finalmente termina alguns minutos depois, enquanto Ceres bate o ruivo até. Dia está preocupado com o seu precioso aluno, mas o homem mostra seu prêmio, que é o ruivo enrolado. A garota ainda está preocupada que ele possa ser ferido, mas nosso líder masculino não tem nem um único arranhão. Dia fica surpreso porque o 8º batalhão nunca se enfrentou durante o campo de batalha. Ceres explica que eles foram ordenados a jogar bem mais o ruivo. A menina está preocupada que os homens possam ter uma luta de wrestling todos os dias, mas Ceres tem piores notícias para ela. Ele pode ter subjugado o ruivo, mas os membros do batalhão dificilmente se cansam. Hart também é um homem muito insignificante que é bom em ataque surpresa ou assassinato. Ceres sempre lidou com aqueles que ficam fora de controle. Então, se o coração continuar a se comportar mal, ele terá que se livrar dele. Dia entra em pânico porque seu trabalho é cuidar do coração para que ele não acabe morto. Ela olha para o ruivo, mas o homem parece quase morto. Ceres praticamente o destruiu.
A sacerdotisa diz que matá-lo seria o último recurso e implora seu aluno para tratá-lo gentilmente. Só então o Ruivo acorda fazendo com que os dois entrem em pânico. Assim como ele prometeu a Ceres o homem com amor e até lhe dá um golpe cheio de bolhas doces. Algumas horas depois, vemos o coração esmagado amarrado e comendo sua refeição. Ele não pode acreditar que o cão louco fez uma comida tão boa e elogia Dairon por ensiná-lo bem. Nossa heroína aceita o elogio, embora Ceres tenha aprendido tudo sozinho. Ela se pergunta se o coração pode provar a comida e o homem diz que ele também tem papilas gustativas. Dia pergunta a Ceres, mas o homem permanece em silêncio. O cão louco sempre pode listar os ingredientes usados para fazer o dia. Sempre pensou que os outros membros do 8º batalhão eram os mesmos, mas o coração parece ser diferente. Ela questiona o homem que confirma que ele pode ouvir seu batimento cardíaco e os sons de pássaros voadores. A garota se pergunta por que ele não é incomodado e um coração confuso diz que ele nunca. A garota ficou surpresa que ele pudesse pensar e o homem a acusou de tratá-lo como um cão. A nossa heroína pede desculpas explicando que ele é apenas diferente de Ceres. No entanto, ela não acha que ele seja um cão de verdade. Ruivo de repente deixa de comer e chama Dia de pessoa legal. Ele continua a olhá-la de surpresa, dizendo que seu comportamento legal o surpreende. A sacerdotisa fica impressionada com suas habilidades sociais e pensa que chamá-lo de cão louco seria errado. O homem é claramente uma raposa astuta ao tentar convencer Dairon a tirar as cordas. A nossa heroína se pergunta por que os homens são tão diferentes, apesar de terem o mesmo treinamento e feitiço. Todos eles têm diferentes origens. Ele também é diferente de seus outros membros porque se juntou ao batalhão quando era mais velho. Dee está animado porque Ceres passou por diferentes treinamentos e feitiços, mas até mesmo Robin, o chefe do exército, não sabia o que eles eram. Ele explicou que o comandante do 8º batalhão era do exército imperial, então ele não poderia interferir. Os únicos que sabem a verdade são o feiticeiro e os receptores de feitiço. Dee está feliz porque ela tinha ouvido Robin queixar-se por 3 horas, mas não conseguiu uma única pista. Talvez desta vez, o coração poderia dar-lhe algumas pistas sobre os feitiços. A garota felizmente questiona o Ruivo, mas ele também não tem pistas e diz apenas: Dia quer saber para que os feitiços foram usados. Mas o Ruivo só se lembra daquele que o tornou sensível. Ele tinha tentado evitar os feiticeiros no início, mas a vida na batalha tornou-se muito difícil de lidar. O Ruivo finalmente desistiu e disse-lhes para fazer o que quiserem para que pudesse. Aqueles que não conseguiram suportar os feitiços sempre enlouqueciam e geralmente eram mortos. Mas aqueles que achavam que eram muito valiosos para serem mortos foram tirados e suas memórias apagadas. É provavelmente o que aconteceu com o nosso protagonista masculino. Dia pensou que as coisas estavam indo bem. Sua conversa com o coração resultou ser muito útil, e, embora não fosse suficiente para descobrir a verdade, o homem lhe contou tudo o que se lembrava. Ceres também parecia estar bem com o Ruivo, embora o tenha achado irritante no início. A nossa heroína pensou que só precisava relaxar até que a próxima pessoa pudesse assumir o coração. Então, por que ela está atualmente sendo? A menina grita-lhes para deixá-la ir, mas a Ruiva continua a chorar enquanto Ceres parece chateada. O aluno ciumento quer que Hart deixe seu mestre ir, enquanto ele começa a chorar novamente quando Ceres o chama de cão louco. Os dois ignoram totalmente Dia, que está prestes a perder a vida. Leve um flashback rápido para entender a situação. Voltem alguns dias atrás. O casal finalmente libertou a Ruiva, mas o homem ainda está surpreso com as habilidades de Ceres como chefe. Ele elogia Dia, mas a garota diz que Ceres é apenas um aprendiz rápido. Ela também acha que o homem pode ter tido alguma experiência antes de suas memórias serem apagadas. O coração de repente sorri como se conhecesse um segredo e diz ao menino. Ele rapidamente explica que Ceres era bonito mesmo quando era criança, então ele sempre se perguntou por que um cara tão bonito acabou no exército. Tudo só faria sentido se Ceres fosse um nobre. Dia também acha que seu aluno nasceu bonito e quer saber como ele era quando ele se juntou ao exército pela primeira vez. Hart ainda se lembra. No primeiro dia em que conheceu Ceres, porque sua memória já havia sido apagada quando chegou pela primeira vez, ele até assumiu que o cão louco deve ter estado em algum outro campo de batalha antes de se juntar ao seu batalhão. Dia está desesperada por saber mais, mas Hart diz que não havia nada de notável. Ceres já tinha se transformado no idiota que agora e tinha esquecido como falar, comer ou dormir. Ele estava sempre em branco, mas se transformaria em um monstro louco quando chegava ao campo de batalha. Outros que se transformaram em um monstro como ele acabaria por enlouquecer ou ter suas memórias apagadas novamente. No entanto, Ceres era sempre diferente. Dia está atordoado e se pergunta se as coisas. O coração explica que eles sempre se transformaram em idiotas e acabaram sendo mortos no campo de batalha. O Ruivo não parece se incomodar com a crueldade e até diz que os homens acabarão morrendo de qualquer maneira. Dia se pergunta por que ele não está perturbado com a morte de seus companheiros até que o coração diz que eles nunca matariam seus companheiros. Ceres também assinala e Dia fica horrorizada com seu ambiente terrível. A menina está chateada, mas as pessoas envolvidas são indiferentes, então ela não tem o direito de dizer nada. Dia está aterrorizada com o repentino comportamento hostil de Hart e olha para ele enquanto protege seu aluno. Ceres também libera uma aura homicida, então o Ruivo pede-lhes para se acalmar. Dia não consegue entender por que os homens estão repentinamente lutando quando eles nunca lutaram no exército.
Hart também não pode explicar e diz que ele só tem um desejo de lutar contra Ceres sempre que o vê. Dia acha que o homem pode estar tendo um ataque porque o olhar em seus olhos mudou de repente do nada. Ela está preocupada com seu aluno, mas quando ela tenta agarrar o assobiamento de Hart, ela descobre que ele está faltando. O ruivo está definitivamente a enlouquecer porque ele continua a arranhar sua cabeça e até diz que os olhos de Ceres parecem estar a picar uma luta. De repente, ele se vira com um ar homicida, dizendo que não pode se conter porque os lábios e o nariz do cão louco estão pedindo um golpe. Nosso líder masculino imediatamente avança e empurra a sacerdotisa atrás dele. Dia está preocupado que os homens possam saltar pela janela se começarem uma briga. Então, quando o ruivo faz? Quando a menina ouve um golpe alto e acha que já é tarde demais. Mas quando abre os olhos, Ceres ainda está parado. O homem volta e vemos uma marca vermelha cobrindo sua bochecha. Dia quase perde sua alma, mas ela não está chocada. O coração também está aterrorizado e os dois perguntam nervosamente a Ceres se ele acabou de ser espancado. Dia tem que perguntar por que ele está tão surpreso quando bateu no homem em si mesmo. A garota está orgulhosa de que seu filhote de cachorro se tenha detido, mas sabe que sua paciência pode acabar em breve. Ela decide assumir o comando e se aproxima de Hart, pedindo-lhe para se acalmar. O homem grita com Dia, dizendo que ela não pode controlá-lo, mas a garota de repente. Nossa heroína tem um sorriso maligno no rosto, dizendo que pode tentar. Quando de repente brilhamos como um sol e chamamos de irmão, a garota pensa que Ceres pode ser uma besta, mas a ruiva é ainda pior. Dia sempre encontra todos os tipos de pessoas quando visitam o templo e 2 em cada 10 são sempre odiosos. Eles são sempre irracionais e se recusam a mudar seus diferentes pedidos, tornando impossível raciocinar com eles. Ainda assim, Dia acha que é fácil lidar com tais pessoas porque tudo o que ela precisa fazer é esmagá-los com elogio. Agarra-lhe a mão, elogiando por ter sido corajoso e sobrevivido a todas as dificuldades no campo de batalha. Até o chama de irmão e diz acreditar nele. Os olhos brilhantes de Dia estão cheios do reflexo do coração e quase podemos ver o rosto aterrorizado do homem. A nossa heroína agarra-lhe a mão, dizendo que tem que encontrar sua paz interior com sua força mental. A ruiva é enganada e está curiosa sobre esse poder mental. Como Dia não terminou seu tratamento, ele não pode sentir os efeitos e se pergunta o que é que o coração está pensando por um minuto e fica surpreso porque ele realmente se sente relaxado. O homem está chocado porque já passaram séculos desde que se sentiu assim. Nossa heroína finge ser calma, mas seu sorriso orgulhoso a deixa escapar. O coração agarra a sacerdotisa e a gira em torno da felicidade. Ele não tem sido tão calmo desde que se juntou ao campo de batalha, então elogia as incríveis habilidades de Daira. Neste momento, sua autoestima é mais gordura do que um porco e, embora a série tenha mostrado grandes progressos, é melhor ver alguém melhorando diante de seus olhos. De repente, a alegria de Dia é interrompida quando alguém a agarra do ar. Ceres arrebatou o professor e gritou com a ruiva. O homem ficou imediatamente chateado e os dois estavam prestes a começar outra briga. A sacerdotisa rapidamente o separou e, em vez disso, pediu aos bons filhotes que conversassem sobre um lanche. Suas palavras surpreenderam os homens e o coração se afastou em choque. Dia toma isso como um sinal de consenso e olha para Ceres com esperança. Infelizmente, o cão louco parece chateado, fazendo com que a garota se pergunte se foi longe demais. Afinal, ambos são homens adultos. Os dias passam e o temperamento de Hart piora ainda mais. Desta vez, o homem está gritando a alguns pássaros inocentes. Dia já está acostumado a isso porque o homem sempre lança um tumulto a cada momento. Assim como agora. Ele deixa de incomodar os pássaros e passa a gritar a Ceres. Nossa heroína está cheia de desespero enquanto os homens começam outra discussão. No início, ela pensou que o ruivo era apenas sensível porque ele era mais inteligente do que Ceres, mas depois de vê-lo lutando com uma rocha, essa opinião mudou muito rapidamente. Dia não se importa se o homem luta com uma rocha, mas suas emoções negativas sempre influenciam Ceres. Ela até pensou que ele estava provocando seu aluno de propósito, mas quando olhou para trás, a ruiva estava lutando com uma nuvem em cima das árvores. Naquele momento, nossa heroína percebeu que o homem estava realmente louco. Desta vez, ele está tentando lutar contra Ceres, mas nosso líder masculino continua abraçando seu professor. O cão louco tem que suportar o comportamento horrível de Hart, mas isso faz com que ele se comporte como um bebê. Dia esfrega sua cabeça, perguntando-se quando seu cachorrinho ficaria sozinho. Provavelmente é por causa de sua vida difícil, mas Ceres sempre gosta quando o ama. A garota promete consolá-lo mais tarde porque agora, ela tem que acalmar Hart. O homem concorda e Dia. Ele anuncia que alguém está chegando, mas nossa heroína acha que é apenas Robin. Ela tenta espiar para fora, mas não vê ninguém. De repente, a janela cai quando uma seta voa para dentro, direto em direção a Daira. Felizmente, Ceres vem ao seu resgate e rapidamente agarra a menina, aproximando-se. As duas caíram no chão e Dia olha para a seta de aço presa ao chão ao lado de sua cabeça. Ela ainda está preocupada com sua vida quando de repente vê o coração saltando da janela. Parece que nossos principais homens estão enfrentando assassino. Mas o que vai acontecer a seguir?